Bom, existem 4 desenhos que normalmente estão na prancha de desenho estrutural. Quais são esses 4 desenhos? Plantas de carga e locação dos pilares, desenho de formas estruturais, o desenho dos cortes verticais e o desenho das armações. A identificação das peças, desenho de projeto estrutural, ela é feita mediante os seguintes símbolos, seguidos do respectivo número de ordem e das suas dimensões de seção transversal, né? Portanto, nós identificamos os elementos do projeto estrutural através das letras iniciais que identificam cada elemento estrutural e a sua seção transversal. Entre os desenhos da prancha de projeto estrutural estão as plantas de carga e locação, que tem como objetivo disponibilizar a locação das fundações, pilares e suas características, como dimensões e cargas atuantes. As plantas de formas indicam a posição e as dimensões dos elementos estruturais, vigas, lajes, pilares, sapatas, planta baixa. E a planta de detalhes, tá? Que serve para fazer o desenho do detalhamento, elementos estruturais indicando a bitola e o espaçamento das ferragens. Aqui uma observação importante quanto à representação do projeto estrutural em edificações térreas. Edificações térreas podem apresentar somente a representação da planta de cargas locação e formas da fundação. Caso contrário, deve ser representada também a planta de locação, planta de cargas e locação, formas dos pavimentos. Além disso, é importante destacar que no caso de projetos com mais de um pavimento, é importante constar o desenho da representação, corte vertical de cargas e locação, e da planta de formas, utilizando o corte vertical também. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de desenho estrutural em concreto armado, que possui a representação das cargas e da locação. Esse desenho, como vocês podem observar, ele é um desenho simplificado somente para localização dos elementos de fundação e dos elementos estruturais. Por exemplo, tem a representação dos pilares, né, que estão ligados às sapatas. Também a representação das vigas baldrame em linha traço-traço. Isso é importante destacar. Além disso, é sempre um desenho de planta de cargas e locação feita a cotagem, a distância entre cada elemento estrutural, para se poder identificar qual que é o tamanho das vigas baldrame. Aqui tem um outro exemplo, planta de cargas e locação. Esse caso aqui é uma planta de cargas e locação de um pavimento, não corresponde a um térreo, por isso que estão representados somente os pilares e as vigas baldrame, que o projetista acabou representando, e representação das vigas. Aqui o projetista acabou representando somente as vigas, linha, traço e ponto. Aqui tem um outro exemplo, né, aqui já é um exemplo de planta de forma de pavimento tipo, tá? É o exemplo da planta de cargas e locação mencionada anteriormente. Notem que na planta de cargas e locação, aqui o projetista optou por formar máximos de cada pilar. Aqui não, aqui ele informou a altura do contrapiso, né? Que é a medida que está informada nas lajes. Tá? A planta de forma você representa lajes, na planta cargas e locação não. Ele identificou os pilares e colocou as suas seções. Ele colocou algumas cotas de distância das vigas baldrame, inclusive cometeu um erro de cotagem, não sei se vocês podem observar, mas eu queria que colocassem nos comentários qual que é o erro de cotagem que o projetista adotou aqui, né? É importante destacar isso. E representação das vigas também de forma mais clara, né? Agora a viga ela é representada com um desenho de fato. Aqui tem um exemplo da planta de detalhamento, armadura de viga. Então nós temos aqui a seção, armadura da viga, seção da viga e como que a sua armadura é composta. A gente pode observar aqui na composição, no desenho da seção que está superior direito, que essa viga ela possui uma largura de 20 centímetros, o que já dá uma característica sólida para suportar esforços, a robustez para essa viga. E também aqui é importante observar essa característica aqui. Estão vendo essas pequenas circunferências dentro da representação da seção da viga correspondem a vergalhões de aço. Há uma seção dos vergalhões de aço que compõem a armadura da viga. Então aqui é importante observar a posição da armadura da viga. Ela é feita por camadas, né? Então ali principalmente na parte inferior, por isso que
nós temos dois desenhos de linhas representados e na parte inferior da representação, vista lateral da viga. Claro? Porque aí aqui, ó, eu informo quantas peças, aliás, aqui, eu informo quantas peças tem numa camada da viga. Tanto essa única vigazinha aqui corresponde a uma viga na segunda camada de vergalhões de aço da parte inferior da viga. Enquanto que aqui embaixo, né, na camada inferior, eu tenho 4 vergalhões de aço compondo a armadura dessa viga. Na parte superior, eu tenho 4 vergalhões de aço compondo a armadura superior da viga. Então, aqui eu tenho as medidas de seções internas, né, que é seção externa. Então, tem a representação lateral do desenho informada aqui e na lateral também informo quantos vergalhões compõem a estrutura de aço da viga. Planta de detalhe, né? Aqui tem um outro exemplo do detalhamento de um pilar com as suas propriedades mecânicas. Aqui tem um exemplo de detalhamento da armação das sapatas. Vergalhões são utilizados, né, em cada camada, também o corte lateral e uma vista superior das sapatas e onde que estão localizados. O lastro de concreto é o que faz a fixação da sapata e quanto que é essa camada de lastro de concreto. No desenho estrutural, quais são as escalas mais utilizadas? 1:50 para formas, vigas e lajes, 1:75 ou 1:100. Quando essas formas são muito grandes, 1:20 ou 1:25 para a seção transversal dos pilares, vigas, blocos e sapatas, né? Ou seja, para os desenhos de detalhamento. Outro item que costuma constar na prancha de desenho de projeto estrutural é a tabela de aço. Tabelas de aço não é mais são do que o resumo analítico dos elementos desenhados com as medidas necessárias para a aquisição dos ferros e execução das armaduras de uma estrutura. Nada mais é do que uma lista de material. Quais são as informações que constam nas tabelas de aço do projeto estrutural? O tipo de aço, diâmetro da barra, número da barra, quantidade de barras, comprimento unitário da barra, normalmente dado em centímetros, o comprimento total da barra e o peso total do aço. Aqui tem um exemplo de algumas tabelas de aço, né? A lista de material e o resumo de algumas propriedades adicionais, propriedades físicas desses elementos. Bom, informados os elementos que constam na prancha de desenho do projeto estrutural, em seguida nós vamos aprender a como elaborar o desenho de projeto estrutural, através das etapas de desenho que vão ser apresentadas nos vídeos a seguir.